Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças pelo nome de Jesus Cristo. Estamos reunidos neste momento, no nome de Jesus, a nossa única esperança. Somente por meio da obra da cruz, desfazendo a desobediência do nosso coração velho, nós podemos perceber e experimentar o poder da vida que há no seu reino. Algo tremendo é o poder da ressurreição de Cristo. Que todos nós sejamos participantes deste poder, tendo experimentado a sua morte no batismo, para que estejamos cada vez mais firmes na esperança da redenção do nosso corpo mortal. Assim, meditamos no ensinamento dos apóstolos, daqueles que tu escolheste segundo a tua vontade, dando-lhes o teu Espírito, para que pudéssemos crescer e sermos edificados juntamente no Senhor. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Quando eu estava de viagem, rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração visa ao amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A carta a Timóteo, ambas as cartas, têm como objetivo corrigir o ministério. E todos nós que cremos em Cristo estamos sobre um ministério. E se nós não estivermos sob o ministério do Espírito Santo, através daqueles que Deus escolhe e lhes dá o Espírito, podemos nos incorrer em muitos erros. E já naqueles dias, era necessário que Timóteo chamasse a atenção de certas pessoas, diz o versículo 3, que já começavam a ensinar outra doutrina. Estes que ensinam outra doutrina e não a sã doutrina, eles se ocupam com fábulas e genealogias sem fim, isto é, coisas inúteis e invenções humanas. O que são fábulas, se não produto da imaginação humana? Genealogia se refere à origem, e nós não devemos promover estas discussões. E todos que estão no serviço de Deus, na fé, por meio do Espírito de Jesus Cristo, devem fugir dessas discussões. E nós precisamos perceber que devemos ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé verdadeira. O versículo 5, ele explica o motivo de que dá estas palavras. O amor que procede de coração puro. Este é o segredo da vida eterna, da vida da igreja, do reino de Deus. O amor que procede de coração puro. Nós sabemos que os puros de coração vêm em Deus. E que nós que temos consciência boa. O que é uma consciência boa? É quando nosso coração é purificado, estamos conscientes que vencemos a carne, estamos andando segundo o Espírito. A má consciência é saber que nós temos e vivemos situações de desobediência, que atendemos os apelos da nossa carne, que fazemos a nossa própria doutrina. Isto é,
nós precisamos de uma fé sem hipocrisia. O que é uma fé sem hipocrisia? É uma fé que traz o conhecimento da verdade, nos faz ter certeza absoluta e conhecimento de Deus e nos faz negar a si mesmo e vencer a nossa carne. Cada um de nós sabemos que em muitas ocasiões nós damos lugar à carne, mas não podemos permanecer na carne. Nós devemos vigiar para que não caiamos em loquacidade frívola. O que é loquacidade frívola? É falar muito e coisas que não têm nenhum valor. Ele diz no versículo 6 que aqueles que desviaram de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, estes se perderam. Se perderam onde? No seu próprio falar. Se perderam na sua própria palavra. Se perderam nos seus próprios argumentos. E se passam por mestres. Nós não podemos ser mestres de nós mesmos e nem de ninguém. Nós devemos ser aqueles que aprendem com o Espírito Santo. Jesus nos deixou 2 palavras a respeito disto. Serão ensinados por Deus e o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Isto fará de nós pessoas puras. Aqueles que são espirituais percebem os que estão andando na carne, fazendo a vontade da carne. Eles se tornam arredios, eles se tornam confusos, têm um coração confuso. O que é um coração impuro? É uma mente cheia de egoísmo e de sabedoria própria. Nós devemos vigiar sobre estas coisas. Devemos vigiar sobre as nossas fábulas, aquilo que nossas mentes inventam, aquilo que nossas imaginações criam, totalmente fora da realidade, da presença e do poder de Deus. Há pessoas que vivem fábulas. Na verdade, o homem sem Deus não passa de uma mentira, uma fábula. E os seus negócios e as suas coisas se tornam apenas algo de vaidade. Aquilo que passa e não tem nenhum valor. Estão cheios de loquacidade. Falam muito, mas não falam nada que dá vida. Não falam nada que seja para edificação de Deus. Não tem poder para falar nada para levar outros ao arrependimento. Portanto, as coisas nas quais devemos vigiar, no nosso falar, vigiar nossa consciência, vigiar-nos na fé para que sejamos sinceros na fé, sem nenhuma hipocrisia. Devemos vigiar para que não criemos para nós mesmos situações que vêm da nossa própria imaginação. Mas aprendendo a confiar no Senhor, jamais aprendamos outra doutrina que não seja a doutrina de Cristo. E Jesus verdadeiramente é o único mestre e que nos faz compreender e saber as coisas do seu reino e da verdade. Vejam que no versículo 7, e isso em nossos dias são coisas que mais há. Pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem. Quantas pessoas fazem afirmações e não sabem sobre o que estão falando? Nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações, isto é, afirmam coisas com muita coragem. Isto é até agora. Precisamos perceber que a cada um de nós que cremos, Deus nos deu um ministério. O ministério do seu Espírito sobre nós e deu-nos para ministrar também às outras pessoas. Devemos ministrar a vida de Deus. E a vida de Deus com uma boa consciência. É consciência de que estamos negando a nós mesmos, tomando a cruz a cada dia e seguindo o Senhor. Assim,
nós vencemos a nossa carne. Esse adversário, essa pessoa natural que finge que está tudo bem, mas na verdade nada está bem sem o Espírito Santo. Nada está bem sem a presença de Deus. Nada está bem se não estivermos segundo o Espírito, pois é neste que está o nosso refúgio. Ele, o esconderijo do Altíssimo, e a sua sombra que nós descansamos. Portanto, fujamos de nossas fábulas. Fujamos de discussões que não promovem o serviço de Deus na fé. Vejamos que a nossa carne gosta de discutir. E em nossas discussões nós temos os nossos argumentos e gostamos de apresentar o nosso argumento. E nós, em nosso homem natural, amamos apresentar o que nós sabemos e falarmos o que é de nós mesmos. Mas precisamos de nos voltarmos ao Senhor e não recebermos nem nós mesmos a nossa própria doutrina, isto é, a nossa própria sabedoria e palavra. Devemos ficar em silêncio diante do Senhor e ouvir o Senhor. São somente aqueles que aprendem a calar a carne, calar o seu coração, calar sua própria voz, e que conseguem ouvir a voz do Senhor e aprender com o Senhor. E este é um grande alento. Esta é a nossa força e este é o Espírito que nos ensina todas as coisas. E há somente uma palavra verdadeira. Há somente um mestre verdadeiro. E há só um que fala segundo a verdade, pois ele é a própria verdade. E o seu nome é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estejamos firmes na fé, guardando a nossa consciência, guardando a nossa própria palavra, para que não falemos palavras frívolas, mas estejamos sempre firmes no Senhor, fortalecendo na sua força e no seu poder. Sejamos constantes nisto e vamos permanecer somente na sua palavra. Amém.